pouquinho, que tenho muita responsabilidade lá. Mas eu acredito que seja impossível você não estar feliz com Jesus. Porque talvez alguém te decepcionou um dia, mas eu tenho certeza que Jesus jamais nos decepciona, não é verdade? Então talvez alguém te traiu, alguém não te deu o valor que você realmente merece, mas Jesus sabe o seu valor e Ele jamais te traiu e jamais te decepcionará. A Bíblia diz que Ele jamais nos abandonará e jamais nos desamparará, não é verdade? Então, eu acredito que todos nós estamos felizes com Jesus, amém? Graças a Deus. Hoje falei com o Fernandinho, antes de nós... Pode falar, Fernandinho? Pode. Antes de nós iniciarmos aqui o culto, que se eu fosse contar total minha história a respeito da igreja, eu não pregaria, mas eu quero pregar um pouco, tá? O primeiro contato que eu tive com Jesus foi na casa do nosso irmão Moisés, da nossa irmã Nice. Eu fui convidado... Está gravando? Vigia, não posso falar. Eu fui convidado por um certo amigo para um certo evento. E como a minha afinidade com o Fernandinho era mais estreita, e ele também me fez o convite no mesmo final de semana, eu aceitei o do Fernandinho. E a gente veio num evento de Natal, do ano de 2002. E a nossa irmã Nice morava ali na Popular e ela fez umas coisas para crianças, assim, da idade dos meus filhos. E pregou para criancinhas, assim, do tamanho dos filhos do Flavinho e dos meus filhos, do filho do Alan, da Cíntia. E eles gostaram, tudo, mas só que ela fez uma pergunta para as crianças. Uma pergunta inevitável em todo o culto. Você gostaria de entregar sua vida para Jesus, meus amores? Com essa voz meiga e doce que ela sempre teve. Eu invadi a brincadeira das crianças e levantei a mão e falei, quero. Eu quero entregar minha vida a Cristo. E a partir daquele momento eu comecei a participar aqui com os irmãos. Existia uma escola bíblica, acho que antes do culto, né? Acho que era 5 horas da tarde. Genoeva, alguma coisa assim. Gênova, ela é daqui ainda não? Não é mais? Ela deu as primeiras aulas, então o primeiro contato com escola bíblica foi aqui. A primeira vez que eu falei que gostaria de entregar minha vida a Cristo foi na casa da irmã Nice e do irmão Moisés. O primeiro fio que nós passamos foi daquele ventilador lá. Não tinha forro, não tinha nada. Eu vim com o irmão Moisés um dia aqui, junto com o Fernandinho, que a gente fazia Senai de elétrica, e a gente passou aquele conduíte, foi o primeiro que eu puxei fio na minha vida. E glória a Deus por isso. E até hoje estou na presença do Senhor. E sou casado com a mulher mais bonita de Porto Feliz, de São Paulo e do Brasil, como diria a Renascer Praise. Não é verdade? Minha esposa, Camila, se coloque de pé, por gentileza. É a mulher mais linda que existe. Hoje está comigo só 2 dos 3 filhos, porque o mais velho, o primogênito, está na Jocum, em Minas Gerais, treinando para missões, o Davi. E hoje está comigo a minha xará, a Bruninha. Se coloca de pé, Bruninha. Essa é a princesa do papai. E o Bruninho, o Valtinho, Gabriel. O Gabriel. Esse irmão, esse é da glória. Esse é aleluia. Glória a Jesus. Eu saí da reunião com o pastor Flávio, ele estava pendurado na grade, irmão. Aleluia. Esse aí, o anjo dele faz hora extra, Paulinha. Glória a Deus. Eu posso até falar alguma coisa da Bíblia aqui, mas o mestre, irmão, é o Jonas, tá? Jonas, meu amigo, convidei, da nossa igreja. Jonas Arruda é um dos mestres da Bíblia aqui de Porto Feliz. Deus abençoe. Conhece muito da palavra de Deus, é uma benção esse homem. Estou aqui debaixo da benção do meu pastor Fernando Rocco e Cirlei Rocco. Já avisei eles desde o dia 2 de julho, que o pastor Paulo me ligou. Então, eu estou debaixo da benção, tá, irmãos? Glória a Deus por isso. Vamos à palavra do Senhor, para nós falarmos um pouco da palavra do Senhor.
Nós temos muita história para contar aqui desse lugar, de pessoas maravilhosas, como o pastor Paulo. Ele falou: Bruno, eu estarei viajando, e uma pessoa como você, eu gostaria que levasse a palavra de Deus lá para a nossa igreja. Porque você tem uma história muito profunda conosco, e se os irmãos não sabem, mesmo não fazendo parte aqui da igreja, irmãos, o pastor Paulo me acompanha, tá? Ele é eu tenho 3 mentores na cidade, e um dos mentores é o pastor Paulo. Inclusive, falei que tem um livro dele, viu, Paulinha? Perdão. Tem um livro dele lá na minha casa, do Merval Rosa, A Personalidade do Pastor, porque de vez em quando ele me acompanha em mentoria, eu venho aqui no gabinete dele, tá certo? Glória a Deus por isso. Então, a nossa igreja, a Igreja Filadélfia, do Jardim Vante, tem um amiguinho nosso aqui, é Arthur? É, né? O Arthur é nosso amiguinho, faz parte lá da nossa associação aos sábados, não é verdade? Quando ele entrou, a Bruninha falou: o Arthur, né? Deus abençoe o Arthur e família, em nome de Jesus. Você trouxe a palavra de Deus? Se você a trouxe, abra ela comigo. Se você não tem a palavra de Deus impressa, ligue ela comigo. Se você não tem ela nem digital e nem física, passa ali ou não? Não passa? Então você escuta. Tá joia? Glória a Deus. Deus é muito bom. Eu gostaria de ler com vocês Mateus, capítulo 26. A história aqui é tão profunda que o primeiro patrão meu foi o Zaqueu. Na João Portela Sobrinho, essa mesma rua lá na frente, a mudança do Roncão de endereço. 22 anos atrás, irmãos. A irmã Solange fez uma comida para nós. Aleluia. Oh, glória. Faz comida boa ainda, irmão Zaqueu? Ei, irmã Solange, o Tinga estava lá. Aleluia. Maravilha. Quem tem Mateus aí, capítulo 26? Todos têm? Amém? Muito bem. Eu ainda nem achei, os irmãos acharam primeiro que eu. Mateus, capítulo 26. Versículo 22. Eu achei primeiro, né? Ligue aí a Bíblia, Mateus 26, 22. Ou abra. Diz assim. Irmãos, eu acho que eu estou no capítulo errado. E estava mesmo. 22. 26, 22. E eles, entristecendo-se muito, começaram um a um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? Repetirei. E eles, entristecendo-se muito, começaram um a um, a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? Muito bem. Posso orar? Encurve sua cabeça, 30 segundinhos. Pai querido, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, lemos a tua palavra e pedimos ao Senhor que o teu Espírito Santo nos dê a tua palavra, aquilo que cada coração precisa nessa noite, Senhor. Que cada um veio buscar, o Senhor, pelo poder do teu Espírito, tem o poder de conhecer as intenções do coração. A tua palavra é verdadeira, é eficaz, é poderosa, para ir na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Que o Senhor faça segundo o que lhe apraz, Senhor, através da tua palavra, no nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, Jesus escolhe 12 homens
e 12 homens nada preparados em relação ao Evangelho. Porém, se existiu um seminário bom, foi o seminário que Cristo era o professor. 3 anos e meio, estes homens andando com Jesus e vendo o Evangelho na prática, porque o Evangelho é Cristo, é as boas novas a respeito de Jesus Cristo. E é Ele que nos salva. Esses homens foram sendo preparados. Jesus tinha autoridade porque as suas palavras eram seguidas do testemunho, da prática diária de vida. Ao passar esses anos, nós vemos que no capítulo 13 de João, em diante, são os últimos momentos de Jesus antes de ser glorificado, antes de ser entregue. São os últimos momentos de Jesus antes de ressuscitar com os seus discípulos. E naqueles momentos, naquele momento do capítulo 13 de João, que é nesse momento que eu estou lendo de capítulo 26 de Mateus, é o momento onde Jesus pede para os seus discípulos prepararem um cenáculo grande, prepararem a ceia nesse cenáculo. E nessa preparação, momentos antes de Jesus entrar, você sabe o que eles estavam discutindo? Quem era o maior? E essa era uma discussão, não uma vez ou outra, mas era uma discussão recorrente entre os discípulos, quem era o maior. Jesus chega no cenáculo, e sabe o que ele faz? Ele coloca uma toalha ali no seu colo, enche uma talha e lava os pés dos discípulos. E ao fazer isso, os discípulos ficam aterrorizados, porque era um costume onde, depois que você se banhava e fosse visitar alguém, e as ruas empoeiradas, sujava-se ali os seus pés. Então, um criado, alguém da casa, um empregado da casa, lavava o pé do convidado. Então, essa era uma função de um empregado, de um escravo. E Jesus fez isso e falou para os seus discípulos: se eu sou o mestre e senhor, e vocês me chamam assim, tenho lavado os seus pés, façam isso, vocês, uns aos outros. Explicando a humildade. Jesus deu o exemplo. Ele sai desse momento, e esse momento, irmãos, eu quero que vocês entendam, o momento ali era um momento de muita tristeza, o coração deles estavam pesados, Jesus estava falando já há alguns dias que seria entregue nas mãos dos pecadores, mas nesse momento ele sai, se assenta à mesa, e ao se assentar à mesa, ele começa a preparar o coração dos discípulos a respeito da ceia. Explica que o pão era seu corpo, que seria moído. Explica que o seu sangue, que o cálice, o vinho, era o seu sangue que seria vertido por amor de muitos. Porém, ele fala uma coisa. Ele entrega uma frase ao coração dos discípulos. E ele diz assim, no 21, alguém me trairá. Alguém vai me trair. Meus irmãos, atentem para isso, por favor. Você está assentado. Vamos falar de coisas imediatas e terrenas. Você está sentado na mesa do pastor Paulo, numa ceia, ele faz um churrasco, ele faz uma cearense. Vocês estão num momento ali com ele. E ele fala assim para vocês: Deus já me mostrou que um de vocês irá me trair. Tem um impacto muito grande em suas vidas, não tem? Agora nós estamos falando de Jesus. Jesus está falando para os seus discípulos. E será que os discípulos sabiam quem era Jesus?
Será que os discípulos tinham certeza de quem era o Senhor? Eles tinham certeza de quem era o Senhor. Em Mateus capítulo 14, versículo 33. Eu quero abrir com os irmãos cada passagem que eu citar aqui. Cada passagem. E olha só. Então se aproximaram os que estavam no barco e o adoraram. E disseram: verdadeiramente és o Filho de Deus. Algumas traduções podem estar diferentes. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Foi uma das primeiras declarações que eles deram. Depois em Mateus 16, do 13 ao 16, esse eu não vou ler porque é um pouquinho mais comprido, Jesus chega para os discípulos e faz uma pergunta. O que estão dizendo ser, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem estão dizendo aí quem eu sou para o povo, para a multidão? E os discípulos começam a dizer. Alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. Outros Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus mostra essa pergunta aos discípulos. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Meus irmãos, quando a pergunta de Jesus é genérica à multidão, a resposta pode ser genérica. Mas quando a pergunta é feita para você, é você que deve dar a resposta. Jesus responde respostas. Jesus não responde perguntas. Talvez você tenha uma pergunta. Senhor, por que isso me acontece? Senhor, por que isso tem acontecido comigo? Senhor, por que tenho passado por isso? Ou porque eu já passei por tantas coisas? O Senhor não responde essa pergunta. O Senhor responde respostas. Qual é a resposta que você tem dado a Cristo? Qual é a resposta que você tem dado à pessoa do Senhor? Porque Ele te pergunta, quem Ele é para você? Quem Ele é para mim? E eu já não posso mais depender da resposta do meu irmão. Eu preciso declarar a Ele quem Ele é para mim. Será que Cristo é para mim somente um carpinteiro? Será que Cristo é para mim somente o filho de José? Como muitos ali escandalizavam dele? Será que Jesus é para mim um dos profetas? Um homem importante? Quem é Jesus para mim? Aí Pedro toma a frente e ele fala quem Jesus era para ele. E quem Jesus era, não só para ele, mas quem Jesus era de fato. Ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele te faz uma pergunta, quem Ele é para você, e a partir da sua resposta, virá uma resposta. O que você tem respondido ao Senhor? O que você tem respondido a Cristo? Então não faltava convicção aos discípulos. Os discípulos sabiam quem era Jesus. Os discípulos tinham certeza de quem era Jesus. Você quer ver uma coisa? Quando 3 discípulos sobem com Jesus no Monte da Transfiguração, no capítulo 17, aqui de Mateus, acontece algo ali extraordinário. Jesus brilha diante dos seus olhos, ele é transfigurado, a nuvem cobre Elias e Moisés, e a voz de Deus aparece para eles dizendo, mostrando somente a Jesus, este é o meu filho, a ele vocês devem ouvir. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque existe testemunho de quem é Jesus da parte do Pai, da parte do próprio Jesus e da parte do Espírito Santo. São as testemunhas que nós precisamos em nossas vidas. Seguindo aqui, Jesus está ali e fala para eles, um de vocês irá me trair. Jesus está falando para homens que sabiam quem ele era. Jesus está falando para homens que tinham convicção de que Jesus era o Filho de Deus. Será que o que faltava para eles, para Jesus falar tão declaradamente que alguém o trairia, será que faltava para eles entrega? Comentei com o nosso amigo Jonas sobre isso essa semana. Será que era entrega que faltava? Jesus estava falando que um daqueles homens, não tinha falado quem era, ele falou
para todos eles que um deles trairia. Faltava entrega de vida para aqueles homens? Não faltava, sabe por quê? Em Marcos 10, 28, diz assim, e esse mesmo texto também tem em Lucas 18, 28, diz dessa maneira, Jesus falando sobre a salvação, a respeito do jovem rico ali, do homem rico que aparece para Jesus, falando que ele era um bom, e Jesus apresenta alguma coisa ali para ele a respeito de praticar a palavra, os mandamentos, e ele falava que sim, praticava, mas de repente, aquele homem se entristece e não segue a Cristo. Alguns discípulos falam como é difícil a salvação, e Jesus fala, realmente para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Para Deus todas as coisas são possíveis. E ele declara isso aqui. Pedro toma a frente de novo. E nós, Senhor, que deixamos tudo e te seguimos. Então não era entrega que faltava aos discípulos. Os discípulos entregaram tudo para seguir a Jesus. Mas eu vou fazer uma referência para os irmãos. Se Jesus é tudo, será que eles entregaram tudo? Na verdade, eles entregaram a sua morte para receber a vida de Cristo. Porque o que nós temos sem Cristo é morte. Eu sei um pouco disso, tá, irmãos? Talvez alguns irmãos saibam o que é isso, viver sem Cristo. Viver sem Cristo é morte total, é distanciamento de Deus. Então, se você deixou tudo, na verdade, você não deixou nada, você deixou uma morte, uma vida de morte, para receber a vida de Cristo. E essa é a verdadeira vida, a pessoa de Cristo vivendo em você, vivendo em mim. Glória a Jesus. Mas então não faltava convicção e não faltava entrega. Eles estavam prontos a seguir a Cristo e Pedro fala, eu vou com o Senhor até a morte. E Jesus fala, hoje mesmo me negarás. Ele achava que ele estava pronto. E eu quero tocar o coração dos irmãos aqui com essa mensagem, através da presença do Espírito Santo. Talvez você se ache pronto. Talvez você pense, ou pensou, ou pensava estar pronto até para morrer por Cristo. E talvez hoje a sua convicção, sua fé esteja abalada. Talvez. Mas Jesus faz uma pergunta, um de vocês irá me trair? Como assim? Homens que entregaram tudo para segui-lo. Homens que tinham convicção de quem ele era, e Jesus declara para todos, um de vocês irá me trair. Qual é a pergunta que cada um faz? A Bíblia diz nesse texto, que um a um disse a ele, porventura sou eu, Senhor? Esse texto brilha aos nossos olhos e entristece o nosso coração. Sabe por quê? Porque todos ali, naquele momento, ainda encontravam-se aptos, ou se achavam, olhavam para si mesmos e viam um espaço de aptidão para trair o Senhor. E será que não fazemos isso de vez em quando? Será que não traímos o Senhor com nossas atitudes, com nossas palavras, com a nossa nenhuma fé muitas vezes, com a nossa não entrega? Será que às vezes não traímos o Senhor diante dos homens? Será que não o negamos? Será que há espaço no seu coração hoje? E talvez você entrou aqui dizendo, eu sirvo a Cristo e venho a essa igreja há tantos anos, mas se alguma coisa acontecer, eu saio. Ou esteja acontecendo alguma coisa e o seu coração e a sua mente esteja em talvez abandonar. Ou talvez você ainda não conseguiu totalmente perdoar uma pessoa e o seu coração está tão abalado, porque as coisas acontecem em nossas vidas.
E será que com isso, se o Senhor perguntasse para mim, perguntasse para ti hoje, ou falasse, um de vocês aqui dentro irá me trair, você se acha apto a isso? Ou você tem uma convicção plena de que isso nunca aconteceria com você? Será que você entraria na fornalha? Será que você seria amarrado? Será que eu seria cerrado ao meio? Será que poderiam me crucificar em X? Será que poderiam me crucificar de ponta cabeça? E eu não o negaria? Ou o simples fato de estarmos numa roda de amigos importantes já nos levam a negá-lo? Ou a dizer algo que nos deixe longe de Cristo? Então eu quero trazer algo a respeito de Pedro, porque ele falou que iria até a morte. E através disso nós vamos entregar uma oração ao Senhor. Meus irmãos, Pedro naquele momento falou que iria até a morte. Mas saindo dali ele nega ao Senhor. Saindo daquele local ele negou ao Senhor descaradamente. Eu não o conheço, 3 vezes. E ao dizer isso, o galo cantou, ele chorou amargamente. A partir daquele momento, ele se achava indigno agora de andar com Cristo. E pensando assim, o Senhor ressurreto aparece algumas vezes. E uma das vezes que ele aparece com Pedro falando: o Senhor me resgatou da pescaria, mas eu acho que eu vou pescar de novo. João, Tiago, será que Zebedeu, seu pai, ainda tem aquela rede bacana de pescaria? E ele fala, eu também vou. Ele tem, vamos lá pegar. E ele pega alguns amigos, uns comparsas de ministério, e fala, vamos pescar junto, porque estamos muito abalados com essa situação. Todos estavam prontos a voltar atrás. Só que o Senhor tem o poder de nos atrair a Ele. Graças a Deus por isso, o Senhor tem o poder de nos atrair a Ele com o seu amor infindável. Em nós, muitas vezes, encontramos sentimentos de críticas, um espírito crítico a respeito de pessoas que saem, que se desviam, que enfraquecem na fé. Porém, o Senhor, Ele tem a habilidade de nos atrair a Ele em amor, em perdão, em graça divina. A tua graça, o que Paulo recebe de Cristo? Ele recebe assim, ó, a minha graça te basta. A graça do Senhor pode te atrair nessa noite, se caso o teu coração é um desses corações. E ele pescando, João fala para ele, é o Senhor que está lá na praia. E para cada vez que Pedro negou, um perdão. Para cada vez que Pedro negou, Jesus disse uma comissão para ele. Ei, apacenta e apacenta 3 vezes. Jesus restaura a vida de Pedro. Jesus o traz de volta. E talvez o seu caminho de propósito de vida tenha saído dos trilhos. Talvez o seu corpo não saiu de dentro da igreja, mas o seu propósito de vida saiu. Talvez você não esteja cumprindo o seu propósito de forma plena. O Senhor te chama nessa noite. Venham a mim. O Senhor te chama nessa noite. Volte ao propósito. Não se desvie. Não me abandone, não abandone o que eu coloquei em sua mão. O Senhor quer restaurar o seu coração.
E se você se acha indigno, o Senhor quer restaurar a sua dignidade. O Senhor quer restaurar a sua vida no altar do Senhor. O Senhor quer colocar você de pé de novo, porque o que importa é estarmos de pé diante do nosso Senhor. Não adianta nós vivermos de aparência diante dos homens. O que importa é nós estarmos diante do Senhor, de pé e firmados diante da confissão que lhe fizemos. Então eu te convido nessa noite a deixar o seu coração transbordar da presença e da graça de Cristo sobre a sua vida. Não é que eu não me importo no sentido de frieza, mas na verdade não importa o que passou com você. Jesus não tem dificuldade em lhe perdoar. Jesus não tem dificuldade em lhe trazer de volta. Jesus não tem dificuldade de restaurar a sua vida. Jesus não tem dificuldade de restaurar relacionamentos. Jesus não tem dificuldade de restaurar ministérios. E nem a sua saúde emocional. E nem psicológica, e nem espiritual. Ele é capaz de fazer isso. Sabe o que Ele quer? Que você desça do barco, coloque a sua túnica e vá até a praia. Porque lá tem pão e tem peixe nas brasas. Ou seja, em Cristo tem alimento espiritual para a sua vida. Em Jesus Cristo existe alimento para você caminhar mais uma milha, para você aguardar a eternidade com Cristo Jesus. Aleluia. Que Deus, através do Espírito Santo, fale poderosamente ao seu coração, mas eu gostaria de fazer essa oração contigo. Eu gostaria de falar ao seu coração através dessa oração. Se você deseja entregar